Oi, gente, boa noite. Mais uma live aqui nesse perfil. Sejam bem-vindas. Quem tá chegando por aí, já quero pedir para você compartilhar aí o aviãozinho aí com alguma pessoa especial que você acredita que essa live, que esse tema pode fazer a diferença aí para essa pessoa. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade afetiva. E eu quero dizer para vocês assim, né? Um bate-papo, não é nada muito denso, porque a gente sabe que se a gente for adentrar os detalhes, meia hora de live é muito pouco para a gente conversar sobre tudo. Mas eu quero mesmo pincelar com vocês os pontos que eu considero cruciais, né? E mais importantes sobre esse tema. Que é um tema que, no final das contas, perpassa todas as nossas relações e não tem como a gente fugir disso. Então eu convido você, vai compartilhando, vai convidando mais pessoas para chegar por aqui, juntar-se a nós, né? Sejam muito bem-vindos. E eu quero deixar você à vontade, colocar o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida. Pode usar o chat à vontade, tá bom? Sejam muito bem-vindas. E eu quero perguntar para você que está chegando aqui agora, como que é, o que você já sabe sobre isso? Ou coloca aqui para mim nos comentários se você já ouviu falar em responsabilidade afetiva, se você pelo menos já ouviu falar, se você sabe alguma coisa sobre esse assunto. Porque muitas vezes a gente não conhece um tema por um nome, mas a gente conhece por outro, né? De outra forma. Porque quando a gente está falando de responsabilidade afetiva, a gente está falando de maturidade emocional, né? De responsabilidade pelas nossas próprias emoções, pelas emoções do outro. E quando a gente leva isso para o nosso relacionamento, isso precisa estar de uma forma mais equilibrada, né? Senão, vem os atritos, vem os conflitos desnecessários. Responsabilidade afetiva, né? Um nome que até é bem intuitivo, né? Quando fala de responsabilidade. Então, quando a gente fala de responsabilidade afetiva, a gente está falando de maturidade emocional. A gente está falando de se responsabilizar também como a gente se coloca nas nossas relações em relação aos sentimentos do outro, às emoções, aos pensamentos. É claro que a gente não dá conta, e é importante frisar isso, de como o outro vai idealizar, das expectativas que esse outro pode estar criando para além da realidade. Aí é uma questão da pessoa. Mas como a gente se coloca nessa relação? A responsabilidade afetiva é sobre isso. O que a gente passa para o outro? Será que a gente está sendo claro nas nossas relações? Será que você está se posicionando de uma forma onde o outro compreenda a mensagem, sabe? Ou está deixando ruídos, ambiguidades, onde tem margem para o outro criar talvez aí mais expectativas ou idealizar demais, né? Então, quando a gente fala de responsabilidade afetiva, que é uma coisa que começa lá na base, na nossa infância, né? Quando a gente pensa assim, né? A gente poderia pensar, tá, o que faz uma pessoa ser irresponsável afetivamente? Aí a gente volta lá na história de vida dessa pessoa, né? Talvez foi uma criança que não pôde expressar as próprias emoções, uma criança que foi silenciada demais, uma criança que não podia falar o que estava sentindo, o que estava pensando, porque afinal de contas era uma criança, ou aquela criança que foi mimada demais, podia tudo, né? Gritava com todo mundo e nada acontecia, não se estabelecia limite, não se conversava sobre isso, sobre limites com essa criança, ou até mesmo situações mais graves, né? Assim, traumas de criança com situações de abandono, de negligência, né? Ou simples fato dessa criança ver o exemplo dentro de casa, né? Um relacionamento entre os pais ou cuidadores responsáveis que sejam, que só se relacionavam nos gritos, né? Aquele ambiente de muita violência verbal, de muita agressão, onde as pessoas ali, os adultos da casa, não conseguiam se colocar de uma forma onde um escutava o outro, onde um parava para escutar a versão do outro e assim também podia se colocar, podia se expressar. Então esse adulto pode sim crescer com essa imaturidade emocional, com essa dificuldade de reconhecer as próprias emoções, de respeitar as próprias emoções e, consequentemente, de respeitar as emoções dos outros. E é sobre isso, né? A responsabilidade afetiva. E aí, um exemplo muito clássico que acontece muito. Eu falo que com essa mídia digital, com esse acesso tão grande, né, às redes sociais, isso ficou muito mais evidente. É muito mais fácil a gente perceber e acontecer a falta de responsabilidade afetiva.
Exemplo clássico, né? Você conhece uma pessoa, aí através das plataformas de relacionamento, das próprias redes sociais, né? E começa a conversar com essa pessoa, e essa pessoa tem um papo muito interessante, você começa a gostar, você começa a se interessar por essa pessoa começa a demonstrar que está com interesse em você, que está querendo te levar a sério. E aí o papo está muito interessante, você está se conectando com a pessoa, e de repente o que acontece? Essa pessoa só desaparece, né? É o tal do ghosting que acontece muito. Porque é muito mais fácil, né, gente, do que cara a cara, do que na real, você simplesmente sumir e não dar satisfação mais para aquela pessoa. Então, isso demonstra, com certeza, a falta da responsabilidade afetiva, né? Então, isso demonstra uma baita de uma imaturidade emocional, uma falta de responsabilidade com os sentimentos do outro, percebe? Essa pessoa, ela criou expectativas, ela propiciou para que a outra pessoa tivesse expectativas de que a gente vai se relacionar sério, a gente vai se conhecer pessoalmente, vai começar a namorar, né? Porque o papo conduziu para isso. Então, essa pessoa não foi clara nas suas intenções. Então, isso é irresponsabilidade afetiva. E vamos convir, né, gente? É uma baita de uma irresponsabilidade. E, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina. Vocês devem conhecer alguém aí, eu acho que talvez tenham vivenciado isso, né? Aquele relacionamento onde sempre um é que está se entregando, se doando demais, e basicamente não está recebendo quase nada em troca, sabe? Sempre falta ali uma reciprocidade. Então, num relacionamento onde um dos parceiros, né, daqueles que estão se relacionando, não tem responsabilidade afetiva, não vai haver a reciprocidade. E é interessante também pontuar que falar de responsabilidade afetiva, como eu já disse, já mencionei, não é sobre você se responsabilizar ou ser responsabilizado pela idealização do outro, né? Pelas expectativas que essa pessoa cria e que geralmente isso significa um padrão nos relacionamentos da vida dela. Ela idealiza demais, ela cria muitas expectativas. Se você está sendo muito claro que essa pessoa, e ainda assim essa pessoa está querendo, né, enviesar por um outro caminho, aí é uma questão dela, é uma questão que ela precisa dar conta, né? Se você está sendo claro nas suas intenções, né, nas suas promessas, nos seus desejos, isso é o que realmente importa. E aí é muito importante a gente pensar que então a responsabilidade afetiva fala de maturidade emocional, fala dessa consideração e desse respeito pelos sentimentos alheios, né? Mesmo que você e a pessoa com a qual se relaciona não tenham a mesma intenção, mas desde que isso está claro, é muito comum, por exemplo, sei lá, você conheceu um cara numa festa e ele deixou muito claro que só quer ficar. Só quer aqui aquele momento de curtição e tudo mais. Mas você já vai com a expectativa de querer algo mais, de querer namorar, de querer levar algo mais a sério. Mas aí uma questão que é sua, né? Porque se o cara já deixou claro, por exemplo, que ele não quer se relacionar sério, você que tem que decidir o que fazer com isso. O que você vai querer? Você também vai estar, então vamos aproveitar esse momento, curtir, ou você vai sair fora porque não dá para você. E aí vai depender de cada situação e aí é de cada pessoa, né? Então, 3 pontos que eu considero principais para a gente pensar a responsabilidade afetiva. O primeiro é a tal da empatia, né, gente? A empatia que tanto se fala. Então, pensar a empatia é essa base de tentar. Eu falo tentar porque empatia é até meio polêmico falar, porque o significado da palavra seria se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro é impossível, né? Pegando o termo ao pé da letra. Então, vamos pensar que é tentar se colocar no lugar do outro, tentar aí imaginar como essa pessoa pode estar se sentindo, do que ela está realmente querendo se expressar, do que ela realmente está querendo dizer. Então, quem tem responsabilidade afetiva é uma pessoa que usa disso. É uma pessoa que tenta ser o mais empática possível. Ela tenta lhe compreender,
entre aspas, se colocar no lugar dessa pessoa com quem ela se relaciona, para compreender melhor as suas emoções, os seus sentimentos, as suas reações, os seus pensamentos, como ela lida com as situações da vida, né? Como que ela lida com as questões que aparecem no relacionamento. Então, isso é pensar pelo viés da empatia. E aí é importante pontuar que empatia não é a mesma coisa que concordar com tudo, né? Não é simplesmente abaixar a cabeça e concordar com tudo que o outro quer, ou com o que o outro está pensando, com o que o outro está dizendo. Mas é o quê? É você reconhecer, é você acolher e você validar as emoções do outro. Isso é muito importante. E aí sim, inclusive dessa forma, de uma forma mais saudável, você vai conseguir e você vai poder até mesmo discordar das ideias do outro, né? Discordar não necessariamente implica em conflitos, em brigas, em desentendimentos. Desde que haja a maturidade emocional, desde que haja a responsabilidade afetiva. O segundo ponto, para quem tem a responsabilidade afetiva, que pratica isso, é a comunicação. Essa comunicação, ela não vai ter ruídos. Ela não vai ser ambígua, sabe? O cara disse uma coisa que dava a entender que ele tinha intenção de se relacionar mais sério com você. Mas de repente ele some. Aí depois se faz de desentendido, porque assim acontece. Se faz de desentendido que não era isso que ele queria dizer, que não foi isso que ele disse. Né? E aí tem todo um jogo de manipulação que está dentro dessa falta de responsabilidade afetiva. Né? Quem não pratica a responsabilidade afetiva é uma pessoa que usa de muita manipulação. Né? Uma pessoa que sempre vai devolver para o outro e tentar responsabilizar e culpabilizar o outro por essa dificuldade que ele mesmo tem de se colocar nos relacionamentos, de se comunicar de uma forma clara, de uma forma assertiva, de uma forma explícita, que fique claro para o outro as suas intenções. Né? Então, essa comunicação clara e honesta é isso, é você ser honesto primeiro com você mesmo e ser honesto com o outro, com os sentimentos do outro, sobre as suas intenções, sobre as expectativas, porque isso vai evitar o quê? Vai evitar os mal entendidos, vai evitar o sofrimento desnecessário. É aquele cara que está se relacionando com aquela mulher, é aquele tal do Don Juan, né? É o príncipe, né? Se apresenta como um príncipe fazendo promessas mirabolantes. E essa mulher, principalmente dependendo da situação em que ela estiver, dependendo de como estiver o seu estado emocional, ela acredita e ela compra aquilo de que é isso mesmo, aquele cara é um cara incrível e tudo mais, e de repente ele some no mundo, assim. Ele simplesmente desaparece. E aí como que ela vai se sentir? Muitas vezes vai se sentir culpada, muitas vezes vai se sentir frustrada, né? Vai ficar muito triste. E aí muitas outras coisas podem acontecer, porque vai depender de cada caso, vai depender da situação, da história de vida, da bagagem emocional, de experiências afetivas que essa pessoa traz, né? Porque isso pode ser um gatilho para ela muito grande, de abandono. Né? Pensa se essa pessoa, se essa mulher, no exemplo que eu dei, tiver uma história de abandono. Né? E se isso não foi trabalhado, se ela nunca fez uma terapia, e de repente ela encontra uma pessoa que ela acredita que traz uma promessa, né? De que poderiam construir algo incrível juntos, e de repente ele simplesmente some e desaparece. Né? Então, as consequências também, né? O sofrimento pode ser muito grande. Então, ser claro na sua intenção. Isso é muito importante dentro de um relacionamento. E isso, gente, não vale só para relacionamento amoroso. Claro que isso aparece mais, isso fica muito mais evidente dentro do relacionamento amoroso, mas não só no relacionamento amoroso. Né? Nas nossas relações de amizades, nas nossas relações em ambientes de trabalho, com a nossa família, né? Então, isso é muito importante. Ficar atento a isso, né? Não imaginar que isso se trata apenas de relações amorosas. E aí, olhando aqui na minha colinha também, o terceiro ponto principal que eu acredito que é muito importante pensar a responsabilidade afetiva é assumir as consequências das suas atitudes, das suas ações, das suas palavras. Então, a gente não está falando que responsabilidade afetiva quer dizer que a pessoa é super perfeita, né? Ela é perfeita, ela tem responsabilidade afetiva, nossa, ela não vai vacilar no relacionamento, então? Ou qualquer vacilo já é falta de responsabilidade afetiva? Não é assim, né? A gente tem que tomar cuidado com os extremos, com 8 ou 80.
né? Então, a pessoa ter responsabilidade afetiva não quer dizer que ela não pode ter um tropeço, não pode dizer que ela não vai ter um vacilo dentro do relacionamento. Mas se ela tiver responsabilidade afetiva, inclusive, ela vai conseguir assumir as consequências disso. Ela vai conseguir olhar para isso com responsabilidade para suas atitudes. E se for possível, ela vai reparar aquilo que der para reparar. Daquele erro, daquele tropeço, enfim, né, o que quiser chamar. Porque ela vai saber reconhecer que vacilou com aquela pessoa por alguma razão, em uma dada situação. Então, percebe que perpassa a empatia, perpassa a comunicação clara e honesta, perpassa essa coisa de assumir as consequências dos seus atos, das suas escolhas, do que você diz, das palavras, né? Tem essa coisa de que as palavras, elas machucam, né? E machucam muito. Essa coisa da violência verbal, da violência psicológica, sabe? Tudo isso, gente, essas relações tóxicas que a gente tanto fala, tudo isso de relacionamento tóxico, de relacionamento abusivo, a gente está falando disso, de falta de responsabilidade afetiva. Por isso que quando eu quis pensar o tema dessa live, era justamente por isso, né? Responsabilidade afetiva, o que é e como praticar nas nossas relações. Por quê? Porque faz uma baita diferença, né? Então, assim, isso também é um título de informação para você, né? Que de repente não está aí se relacionando, mas você conhece um cara, conhece uma pessoa, uma mulher, alguém que te interessa ali, né? E você consegue perceber alguns sinais. Gente, tem coisas que são muito evidentes, né? E que a gente consegue já perceber ali algo estranho no ar, sabe? Essa coisa da intuição mesmo, que eu acho que é importante levar em consideração. Então você percebe, sabe? Esse cara que no primeiro encontro, esse cara que no primeiro contato que você tenha, seja online, seja presencial, já tá vindo com tudo, já tá querendo entregar o mundo para você, já tá assim, como é que se diz, prometendo mundos e fundos. Sai fora, sabe? Sai fora, porque isso é um sinal. É um sinal de desequilíbrio, é um sinal de muita promessa, né? Muitas promessas vazias. Então, assim, vá com calma, né? Vá com calma, vá analisando isso, vai percebendo como essa pessoa lida com as suas outras relações, como que essa pessoa lida com a mãe, como que ele trata a mãe, a irmã, as mulheres, as pessoas com as quais ele se relaciona, né? Como ele lida com essas outras pessoas, quando acontece um conflito, quando ele vacila com essas pessoas, como é que ele se comporta, percebe? Então, a live também é a título de informação para você ficar em alerta nas suas relações, né? Você consegue perceber aquela pessoa que te manipula, sabe? Aquela pessoa que usa a chantagem emocional, né? Aquela pessoa que nunca se responsabiliza por nada, que tá sempre culpando o outro, tudo é o outro, nos seus relacionamentos. Ai, meu colega de trabalho que é assim. Ai, que não sei o que é assim. Então, assim, ficar atento a isso, porque isso vai refletir, geralmente, é um padrão, né? É um padrão de se relacionar que a pessoa tem. Então, assim, ir com calma ao conhecer, né? Não estou dizendo que você tem que ir armado, não, né? E fechado para o relacionamento. Pelo contrário, você tem que ir aberto para o relacionamento, mas conhecendo, se você não tinha essa informação, agora você tem sobre o que é responsabilidade afetiva e o quanto ela é importante nos nossos relacionamentos, então você vai mais aberto, assim, para o relacionamento, para conhecer alguém bacana, mas também você vai ficar atento aos sinais, né? Vai perceber esse cara que chega entregando demais, prometendo demais, né? E que ao mesmo tempo não sabe tratar as outras mulheres, não sabe tratar os familiares, não sabe tratar as pessoas ao seu redor, tá sempre usando de uma manipulação, aquelas mentirinhas, sabe? Nas entrelinhas ali, tá sempre culpando todo mundo pelos seus problemas. Então, assim, é muito importante pensar sobre isso. E eu acredito que, assim, pra gente pensar sobre essa coisa, né? De como. Tá, eu sei agora o que é responsabilidade afetiva, Eliane. Mas como é que eu começo a praticar isso? Eu não tive muito contato com isso, né? Como é que eu começo a. Eu sinto que eu preciso praticar mais isso no meu relacionamento. E aí, gente, tudo perpassa essa palavrinha, assim, sabe? Que eu acho que é muito fundamental, que é muito importante. O autoconhecimento. Na verdade, já é uma palavra grande, né? O autoconhecimento. Então, uma das formas de você começar a praticar a responsabilidade afetiva nas suas relações é primeiro conhecer as suas emoções, né? É primeiro se conhecer. Conhecer o que você gosta. Conhecer o que você não tolera.
saber até onde você vai, até onde você pode ir dentro de um relacionamento, o que te faz feliz, o que te deixa pra baixo, o que te deixa triste, chateada. Vamos lembrar aí do filme, né? O Divertidamente, que tem tantas emoções ali, a flor da pele, o que te deixa ansiosa, o que te deixa com raiva, né? Enraivecida. Então, conhecer a si mesmo é o primeiro passo, né? Porque essa pessoa que resolve tudo nos gritos, tá sempre brigando com alguém, nunca consegue sentar para dialogar com alguém, é uma pessoa que precisa repensar sobre essa coisa da responsabilidade afetiva. E provavelmente essa pessoa não conhece sobre as próprias emoções, ela não parou para pensar ainda sobre isso. Então é importante começar a buscar o autoconhecimento, né? E a gente tem que pensar que a terapia é um lugar propício para isso, né? O objetivo final, vamos dizer assim, né? O maior objetivo de uma terapia não é o autoconhecimento em si, mas a terapia ela não acontece e não tem os seus efeitos se não tiver autoconhecimento, né? Ela faz parte, o autoconhecimento faz parte desse processo. Então, é um bom ponto para se começar a praticar a responsabilidade afetiva, tá? Segundo ponto que eu acho que é importante pensar, estabelecer limites. Primeira coisa, tá vendo como uma coisa conecta com a outra? Quando você busca o autoconhecimento, automaticamente você vai compreender os seus limites. O que dá ou não dá pra você, o que você tolera no relacionamento, o que você não tolera, né? Esse negócio de ficar mentindo pra mim, dá ou não dá certo, eu consigo levar isso, como é que é isso, até onde pode ir dentro de um relacionamento. Então, quando você se autoconhece, você começa também a pensar nesses limites. Pô, isso aqui não dá pra mim, isso aqui de jeito nenhum eu vou querer no relacionamento. Então, quando você começa a conhecer uma pessoa e você vai com calma e você vai percebendo esses sinais que mostram que tem uma coisa que não dá pra você faz o quê? Você vai sair fora, né? Ou você, no mínimo, vai tentar conversar sobre isso, entender aquilo ali com aquela pessoa para você perceber, dá ou não dá para continuar, sabe? E aí você vai aprender também a estabelecer os seus limites, a respeitar os seus limites e, ao mesmo tempo, respeitar o limite do outro. Percebe que é tudo conectado? É por isso, gente, que eu trouxe um vídeo, foi ontem, eu acho, ou foi hoje, sobre essa coisa, né, de quando a gente fala de amor próprio, de se amar primeiro, de se priorizar. Algumas pessoas trazem umas críticas, assim, sobre não é possível fazer isso sem o outro, né? Que história é essa de amor próprio como se eu me bastasse? E não é, realmente não é isso, né? A nossa vida ela é feita de relações, nós somos seres relacionais. Mas como eu trouxe naquele vídeo, se aquela relação que você tem com alguém, seja quem for, tá, gente? Isso acontece, inclusive, em família. Demais, inclusive, né? E aquela família, e aquele relacionamento, ele mais te diminui, ele mais te faz mal, porque, assim, desentendimentos são comuns, né? Desafios e tudo mais. Mas te coloca pra baixo, destrói tua autoestima. Compensa continuar num relacionamento assim? Onde o teu relacionamento próprio consigo mesmo, tá minado? Não, né, gente? Então, assim, por isso é importante se autoconhecer, compreender os teus limites, para aí sim, com responsabilidade afetiva, você também poder respeitar o limite do outro. Por quê? O limite fala de equilíbrio, né? E isso é muito importante quando a gente pensa numa relação saudável, numa relação leve, numa relação potente, como eu gosto de trazer aqui nesse perfil, nas minhas redes, onde eu produzo conteúdo. E aí, uma outra forma também de você começar a praticar a responsabilidade afetiva é essa coisa de começar a praticar uma escuta, sabe? Uma escuta mais ativa, mais acolhedora. Eu já trouxe um vídeo aqui também, há um tempo atrás, sobre a diferença de ouvir e de escutar, né? Porque parece que tudo é a mesma coisa, mas eu aprendi que não é. E como isso faz diferença, gente? Por isso que eu falo, conhecimento é o maior ouro que a gente pode ter, ninguém nos tira isso, sabe? Então, assim, ouvir fala disso aqui, né? Da nossa audição, do nosso ouvido, essa partezinha aqui do nosso corpo. Já escutar, não. Escutar tem um verbo é a ação. Então, é você se colocar nessa escuta. É acolher o que o outro está dizendo, é compreender, né? E aí sim você também poder se posicionar, se você discorda, se você concorda, como é que vai ficar isso, para construir ali um diálogo, uma comunicação mais assertiva, né? E falar, sabe, gente, essa coisa do feedback também, que é um outro ponto para praticar a responsabilidade afetiva, né? Feedback, essa troca, é você dizer dentro do seu relacionamento, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui eu não tô gostando, né? Eu me senti assim, eu me senti assado com isso aqui que você disse, essa forma como você reagiu, como você agiu. Isso vai ajudando a construir uma relação de reciprocidade, onde vai sendo alinhado pontos importantes para que o relacionamento possa continuar produzindo, né, gente, saúde, bem-estar, momentos de alegria, de conquistas, que é isso que a gente busca dentro de um relacionamento.
Primeiro, né, eu acho que um dos grandes benefícios da responsabilidade afetiva nas relações, nas nossas relações, é esse equilíbrio emocional, né? Gente, o desequilíbrio emocional é muito desgastante. É desgastante fisicamente e mentalmente, né? A pessoa senta para resolver uma coisa e não consegue, tudo no grito, tudo é gritaria, vizinho escutando sem mais quem. E todo mundo fica tenso, fica com raiva, e vem as emoções ali, raiva, tristeza, vem frustração, vem ansiedade, e não se resolve nada. Pelo contrário, só faz mal, né? Então, a responsabilidade afetiva ajuda a manter esse equilíbrio emocional na relação, a manter esse ambiente saudável, agradável dentro do relacionamento. A responsabilidade afetiva vai trazer a reciprocidade dentro do relacionamento, onde cada um vai poder ser quem é, né? E vão poder fazer trocas riquíssimas ali, enquanto parceiros. Vai evitar crises desnecessárias, gente. Quantas crises, quantas brigas, quantos desentendimentos nós provocamos dentro das nossas relações que poderiam ser evitados? Tem crises que nós não temos controle, que elas vêm. Uma crise financeira, né? Às vezes tem um filho e acontece uma enfermidade, por exemplo, a perda de um emprego. São coisas que a gente não controla, né? Mas tem coisas, em muitos casos, na verdade, que a gente consegue evitar e a gente não evita. Então, com a responsabilidade afetiva, a gente consegue lidar melhor com isso. E quando vem o conflito, né, a dificuldade, a crise, como eu citei, um desemprego, né, o adoecimento de um filho, por exemplo, enfim, uma crise no próprio relacionamento, com responsabilidade afetiva vai ser possível buscar a melhor resolução para esse conflito, a melhor resolução para essa crise. Percebem? Percebem a diferença? Percebem a importância da responsabilidade afetiva dentro de um relacionamento? Faz sentido aí para você do outro lado da tela? Né? Eu espero que sim, eu espero que tenha feito sentido para vocês. A gente poderia esmiuçar isso aqui muito mais, né? Porque, como eu disse lá no início, quando a gente fala de responsabilidade afetiva, a gente está falando de maturidade emocional. Quando a gente fala de maturidade emocional, a gente está falando também de um histórico de relacionamentos que cada pessoa leva para a sua vida dois, né? Enfim, independente do tipo de relacionamento, vai levar para essa relação. Então, se a gente for olhar para a história de cada um, né? É muita coisa para a gente conversar, né? Passo para outras lives aqui nesse perfil. E se você gostou dessa live, eu quero pedir que depois, né, reaja, você deixe o seu comentário e a gente pode continuar nesse bate-papo, né, sobre esse tema que não se esgota e que é fundamental e que é tão importante nas nossas relações. E deixe o seu comentário, o que você achou, qual foi o insight que te veio aí sobre responsabilidade afetiva no seu relacionamento, o que fez mais sentido para você. Tchau!